Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de nós. Meu nome é Luiz Cláudio e nessa oportunidade faremos algumas observações e comentários a respeito do capítulo 20, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema os trabalhadores da última hora. Mas antes de nós iniciarmos os nossos comentários, né, nós vamos ler um texto, né, do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e depois vamos fazer a nossa prece inicial. O texto de Pastorino diz assim, meus irmãos: desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possui, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Então, meus irmãos, com esse pensamento inicial, que vai muito ao encontro daquilo que a nossa doutrina amada, a doutrina espírita, preconiza para nós, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que nós estamos recebendo de estarmos aqui, Senhor, refletindo sobre as luzes do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina libertadora e maravilhosa. Que a tua paz, Senhor Deus, nos acompanhe, nos fortaleça e permita, Senhor, que nós possamos refletir, pensar de que forma podemos colocar as ideias que ali estão em nossa vida diária, para que possamos, assim, melhorar-nos. Que a tua paz, mais uma vez, e que a paz do Cristo nos envolva a todos que estaremos aqui conectados nestes momentos. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu tenho por hábito sempre, nos estudos, de ler, principalmente quando são trechos do Evangelho, né, o estudo, ler a passagem evangélica para que a gente tenha uma noção daquilo com que nós vamos estar fazendo os nossos comentários, né? Às vezes eu leio só um trecho, mas esse, como é um texto muito pequeno, eu vou ler tudo. Repetindo, né, está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 1, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados
aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém os assalariou. Ele então disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar. Julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse-lhes o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo de receber 1 denário pelo dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quem anotou isso foi Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, meus irmãos, quando a gente começou a pensar, né, nas nossas reflexões, a gente percebeu, né, que essa passagem do Evangelho, que às vezes para muitos é uma passagem assim, sem muita importância, né? Ela é uma passagem, na nossa opinião, muito atual e muito importante, porque nós vivemos um período, né, de transição na humanidade e o nosso planeta nos oferece um campo muito vasto de trabalho. Ou seja, a vinha prometida do Senhor, né, que tem Jesus como seu fiel trabalhador e, digamos assim, recrutador, é uma passagem que está muito atual para nós, porque esse nosso planeta está nos oferecendo. Nós vivemos um momento, né, ainda de pandemia, onde muitas almas tiveram perdas de todo o gênero, tanto materiais quanto emocionais, né? Perderam seus entes queridos, houveram pessoas que perderam famílias quase que inteiras. Então, há um campo de trabalho, né, para todos nós. Todo aquele que se considera cristão, né, como nós, espíritas, precisa estar atento a esse momento, a esse chamamento que o Cristo faz há muito tempo, mas que alguns de nós, ou muitos de nós, não atentou ainda, que essa vinha é aqui o nosso planeta, que o trabalho é o trabalho da caridade junto ao próximo, e que nós somos esses trabalhadores. Alguns que já despertaram, né, em si, rapidamente atenderam ao chamado do Cristo e foram, né, se filiaram ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade. Alguns demoraram porque não quisessem, mas aguardavam um momento, porque não tinham ainda condições, porque para trabalhar na vinha do Senhor, meus irmãos, embora seja um trabalho
voluntário, mas é necessário o preparo. Há necessidade de um preparo íntimo para que nós possamos servir, né, de forma correta, de forma equilibrada. Não basta apenas servir, é preciso saber servir. A prática da caridade, embora seja para muitos algo simplório, algo simples, né? Ela não é apenas o dar, é dar-se, é dar de si, é colocar não só o pão, a palavra, o abraço, mas é que quando nós estivermos dando, que nós possamos também dar de nós, né? Dar com carinho, dar com amor, dar com desejo de promover o outro. Isso é necessário. São condições necessárias para que nós possamos nos filiar ao trabalho na vinha do Senhor. Porque também de nada adianta, meus irmãos, nós irmos e fazermos um trabalho qualquer, como se fôssemos obrigados. Esse trabalho na vinha do Senhor é necessário para nós. É fundamental, porque é com ele que nós vamos, digamos assim, como no videogame, mudar de fase, mudar o aspecto do planeta, mudando a nós próprios, mudando a nossa forma de ser, de agir. Então, não adianta você dizer assim, eu estou trabalhando na vinha do Senhor, mas qual é a qualidade do seu trabalho? De que forma você trabalha na vinha do Senhor? Você dá de si? Você cala os seus queixumes? Você ignora as dificuldades e trabalha com afinco, com vontade? Você fica feliz quando levanta, quando vê aquele irmão que você atendeu, que deu um pão, que deu a mão, que deu um ombro, que secou uma lágrima? Você fica feliz quando vê aquele irmão ao seu lado, de pé, servindo também ao Senhor? Ou você fica preocupado se ele vai tomar o seu lugar, né? Se você, quanto você recebeu ou irá receber, né? Como tem ali na parábola, por aquilo que você fez? Nós temos que ter estas preocupações, né? Essa parábola, além de transmitir, né, assim, uma bela mensagem sobre a bondade de Deus, né? E, como eu já disse, ela está atualíssima, ela ressalta o caráter pedagógico, amoroso de Jesus, que usa, né, do conhecimento do homem da época, né, para deixar marcado assim o seu apostolado de amor. Os obreiros do Senhor somos nós, trabalhadores, né, da seara do Cristo. Nós somos aqueles espíritos, né, que já nascemos, estamos vivendo e renasceremos durante esse período de transição, né, para cooperar com a regeneração do nosso planeta. Então, assim, o trabalhador da última hora, né, é um indivíduo que realiza as tarefas que lhe cabem no mundo, seja no setor onde ele estiver, mas sempre com dedicação, com o sacrifício necessário e com amor. Quando eu digo no setor onde ele estiver, é porque a pessoa pensa assim, não, eu preciso estar num trabalho dentro da casa espírita para estar filiado, né, à vinha do Senhor. E isso não é verdade. Eu posso estar cozinhando, eu posso estar no meu trabalho diário, do qual eu me sustento, eu posso estar na condução e ali ser um trabalhador do Senhor, da vinha do Senhor. No setor onde nós estivermos, meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença. A doutrina espírita investe muito em nós em termos
de conhecimento, né? Para que nós mudemos o quê? As nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, se nós, não perfeitos ainda, mas lutamos para vencer a nós próprios, no setor onde nós estivermos, nós vamos buscar dar aquilo que temos de melhor em compreensão, em auxílio, a quem quer que seja, não olhando cor, raça, credo, opções de todo o gênero. Nós estamos ali como servidor do Cristo. E como ele, não devemos fazer diferença alguma. Nós devemos ir sempre em busca daquele que necessita e dar de nós para que a necessidade desse irmão, na medida daquilo que nós possamos e compreendamos, seja saciada. Né? A história lembra, né, de que todos somos convidados a trabalhar no reino de Deus, independente do momento em que aceitamos o convite, somos e seremos recompensados. Somos sempre chamados para o trabalho edificante e a prática do bem. Mas nem sempre, né, nós respondemos com aquela prontidão e com boa vontade a essas tarefas que nos são confiadas. Como eu falei, o mundo hoje, o planeta em que nós vivemos, nos oferece, meus irmãos, uma jornada de trabalho no bem intensa. Agora, nós precisamos saber identificá-las no nosso dia a dia. Do momento em que a gente acorda, junto aos nossos familiares, nós começamos a nossa jornada de trabalho na vinha do Senhor. Quem não tem um parente difícil, quem não tem um companheiro ou uma companheira com a qual divide o mesmo teto, né? Mas que tem dificuldades, é ali o nosso campo de trabalho. Depois, na nossa condução, no nosso caminho ao trabalho, ou no nosso trabalho dentro de casa, nós precisamos estar sempre atentos, né? E nos colocar para servir o Senhor nesses instantes, e não sermos mais um necessitado de auxílio, porque nós ou nos rebelamos ou não queremos entender. É claro que isso que nós falamos não é tão simples assim. Se fosse fácil, o mundo onde nós vivemos já teria progredido muito e há muito tempo. Não, não é fácil. Mas é o trabalho que o Cristo nos convoca, né? De organizar-nos internamente, intimamente, freando as nossas reações turbulentas, né? E buscando harmonizar o nosso comportamento com os seus ensinamentos. E assim atuar de forma efetiva e positiva nesse mundo, como eu falei, que nos oferece um campo de trabalho enorme. Quantas pessoas, meus irmãos, nós vemos jogadas pelas ruas? Quantos irmãos, nesse momento, no nosso país, passam fome? Quantos irmãos em desespero por conta de todas essas dificuldades sociais necessitam de uma palavra de apoio e confiança? Digo mais, de esperança, para que passe aquele momento e não cometa, às vezes, uma violência contra si próprio, pondo fim à própria vida. Aí alguém vai dizer, alguém vai dizer assim, mas é isso? Eu digo, aí está a vinha do Senhor, aí está o momento da gente estar atuando, né, na vinha do Senhor, em nome do Cristo, com o aprendizado que ele deixou para nós. Nós precisamos nos investir nisso. Melhor dizendo, nos investir disso. Porque nós necessitamos evoluir também espiritualmente. E são nessas
tarefas, são nesses momentos é que nós vamos estar, como é que eu vou dizer assim, mudando, né? Subindo um degrauzinho, quando nós aprendemos a compreender mais, quando nós somos mais solícitos diante das dificuldades alheias, quando nós estamos disponíveis para auxiliar, sem olhar a quem. E, obviamente, à medida que nós nos purificamos espiritualmente, o nosso mundo encontra menos um problemático, encontra menos uma alma necessitada e mais um obreiro, mais um tarefeiro para auxiliar o Cristo. Há alguns aspectos, meus irmãos, que nós não podemos esquecer. O primeiro é que, independente, como a própria parábola que o Cristo nos deixou como ensinamento diz, independente do momento em que nós passamos a aderir ao trabalho na vinha do Senhor, todos nós seremos assalariados, todos nós receberemos, né? Compreendendo aí o salário não como a gente compreende vulgarmente, né? Mas há condições essenciais para que nós possamos trabalhar. A constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço, né, em cumprir os trabalhos que nós assumimos na vinha do Senhor. Buscando sempre, né, o desinteresse e utilizando sempre como maior motivo para estarmos ali na vinha, no trabalho, a prática da caridade, o auxílio ao irmão e a nós próprios. Alguns, às vezes, dizem assim, nós espíritas somos, então, os trabalhadores da última hora? Nós podemos dizer, meus irmãos, que não só nós espíritas, mas todo aquele que possui boa vontade e capacidade desenvolvida para servir a Deus na seara do Cristo. Nós espíritas temos uma responsabilidade maior porque nós estamos trabalhando num momento em que o pensamento do homem já se desenvolveu, uma certa moral já foi ensinada e já é praticada de certa forma. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 mesmo, no item 2, tem um trechozinho que eu ressaltei, que diz assim, só para fortalecer essa questão dos espíritas serem os trabalhadores da última hora, que diz assim, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Todos viestes, quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesses entrar. Então, meus irmãos, principalmente nesses momentos nos quais nós, como eu ressalto de novo, nós estamos passando, é necessário, é urgente que nós, espíritas, cristãos, nos filiemos aos trabalhos na vinha do Senhor, com vontade, com desejo, né? Porque Jesus, o tempo todo está nos chamando, o tempo todo nos conclama, dizendo, está aberta aqui a temporada de trabalho, desde há muito tempo. Venha, eu vos aguardo. Há trabalho para todos. Isso é muito importante. Há trabalho para todos. Que alguém vai dizer assim, eu não estudei, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu perdi uma perna, eu sou tímido. Há trabalho para todos. Eu tenho tão pouco, Luiz, a dar,
Nada é tão pouco que não possa ser dividido, meus irmãos. Todos nós somos abençoados com potencialidades, sim. Todos nós. Aquele que tem dificuldade de locomoção fala, tem amor a dar, deve saber ouvir, deve saber aconselhar. Então, todos nós temos condições de estar trabalhando na vinha do Senhor. Não há último, não há primeiro, não há maior, não há melhor. Há trabalho e há trabalhadores. E nós precisamos escolher que pedaço da vinha do Senhor, em que pedaço da vinha do Senhor nós queremos trabalhar. Por isso eu vos digo, meus irmãos, há espaço para todos. É um momento ímpar que nós estamos passando. As contradições que nós estamos vivendo, né, que para dar a impressão que o mundo está desgovernado, que tudo acontece ao acaso, isso não é verdade. Existe um plano divino que atua sobre nós. Quem está desorganizado somos nós. Quem não se organizou ainda para trabalhar somos nós. O Cristo está ali, ó, zelando pela vinha, porque ele sabe que o dono, o patrão, que é Deus, observa tudo, a cada um. E ele, como, digamos assim, o trabalhador mor da vinha do Senhor, o responsável pelos convites e pelo pagamento, como diz na parábola, está atento e nos convida a todo instante. Esse planeta Terra é a vinha do Senhor. Essas contradições do momento, desse momento de transição, né, geram para nós infinitas oportunidades. Agora, nós, como eu repito, precisamos estar atentos, não estar indolentes, não estar esperando cair do céu. Precisamos dar passos na direção do trabalho, nessa vinha abençoada, de redenção para nós e para o mundo em que nós vivemos. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos na necessidade, porque é fundamental que entendamos que as palavras de Jesus estão atualíssimas. Ele fala para nós e nos conclama definitivamente a partirmos ao trabalho no bem, ao trabalho da autotransformação e do amor a todos. Nesse sentido, né, é sempre útil lembrar as recomendações que o Espírito da Verdade nos faz, que ele diz o seguinte: aproxima-se o tempo, né, em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel que não seja a caridade. Então, meus irmãos, pensemos, reflitamos. Estamos num momento de grande importância para a humanidade e para nós. Agora, cabe a cada um de nós dar os passos na direção do trabalho edificante e fortalecedor para as nossas almas. Esse trabalho na vinha do Senhor, meus irmãos, é a credencial que nós necessitamos para entrar no mundo de regeneração, que não vai ser no mundo à parte, não, vai ser aqui no nosso planeta Terra, com a transformação, né, das relações sociais, com a transformação da forma de se viver nesse mundo. E quem quiser habitá-lo futuramente, precisa estar filiado
a vinha do Senhor, porque é neste trabalho que nós encontraremos os movimentos necessários, íntimos, de transformação, calando em nós o homem velho que nós trazemos com as dificuldades psíquicas e morais, e deixando os raios de um novo homem, né, nascer em nós. E é nesse trabalho que nós vamos encontrar estas possibilidades. Então, quando Jesus nos convoca, porque ele tem a noção de que é nesse trabalho que nós vamos adquirir essa credencial. A parábola dos trabalhadores da vinha, né, deve calar fundo a todos nós. E a nós também, espíritas, né, em razão do conhecimento que nós possuímos a respeito da realidade espiritual, a necessidade da prática da caridade e a necessidade da transformação íntima, exatamente por tudo aquilo que eu disse antes, para que nós futuramente estejamos credenciados a viver num mundo mais igual, onde não haverão mais opressores e oprimidos, onde o mal não será uma exposição como é hoje, né? Quando a gente levanta de manhã e liga um jornal e é a violência que campeia, né? São os últimos instantes disso. Não devemos nos chocar, devemos sim nos indignar e buscar na vinha do Senhor a transformação exatamente destas realidades, tentando de todas as formas que nós possuirmos, no local onde nós estivermos inseridos, fazer sempre o bem e o melhor, servindo de exemplo para aquele que ainda tem dificuldade de compreender a necessidade da prática da caridade. Bom, meus irmãos, essas são as nossas observações. Eu agradeço muito pelo convite aos irmãos da ABBM. Que a paz do Cristo esteja com todos os irmãos que estão aqui sintonizados conosco, com os irmãos trabalhadores dessa casa de caridade. Vamos encerrar as nossas atividades agora fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo muito, muito, muito a Deus pelas reflexões que a doutrina espírita, como eu disse lá no início, nos proporciona, libertando as nossas consciências de tudo aquilo que nós nos acorrentamos ao longo de múltiplas encarnações. Querido Jesus, bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos nesses instantes breves, mas que nos calam fundo a alma. Pedimos humildemente o auxílio para as nossas lutas diárias, para que, com as reflexões, não só deste momento, mas que a doutrina espírita sempre nos proporciona, nós possamos vencer a nós próprios inicialmente, lutando contra as nossas dificuldades e indo ao encontro desses desafios com o coração imbuído de amor, do desejo da prática da caridade e da moral cristã. Fica conosco. Fiquem conosco, hoje e sempre. Gratidão, que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos. Que a paz do Cristo fique no coração de cada um.